Eu estou começando a gravar, então, a nossa conferência. Boa tarde para todos que já estão presentes, né? Gostaria de agradecer, em nome do NEDEC, a presença da Shirley, né? Da artista Shirley Paes Leme, agradecer pelo convite, pela disponibilidade de falar para a gente hoje. A conferência vai ser gravada, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu só abrir aqui, que eu perdi aqui, apagou. Só um minutinho, Shirley. Eu gostaria de apresentar brevemente a Shirley Paes Leme. Ela nasceu em 1951 e em 1975 ela começou sua formação. Nasci em 55. Isso, nasceu em 55 e em 1975, né? Começou a sua formação na Belas Artes aqui na UFMG. Foi aluna do Amílcar de Castro. Entre 1981 e 86, ela viajou para diversos países, estudou na Universidade do Arizona, em 1983, e no Instituto de Arte de São Francisco e na Universidade da Califórnia, na Berkeley, em 1984. Em 1986, ela obteve o título de doutora em artes pela Universidade da Berkeley, né? Foi bolsista da Fundação Fulbright de 1983 a 86, executa desenhos, intervenções, performances e instalações. Tem recebido vários prêmios nos principais salões brasileiros e norte-americanos. Realiza exposições individuais no Brasil e no exterior. A Shirley participa também de diversas exposições coletivas e individuais, né, e das coletivas desde 1975, com destaque para a exposição Novos Valores da Arte Latino-Americana, no Museu de Arte de Brasília, em 1989, que foi em 1989, né, Bienal de Lausanne, 1993, Sétima Bienal da Polônia, em 95, deux artistas brasileiros, Amílcar de Castro e Shirley Paes Leme, que foi em Paris, em 1996, entre outras exposições. Que são inúmeras, eu vou passar a palavra para a Shirley, e depois da fala dela, a gente abre para algumas perguntas, né? Quem tiver alguma pergunta, e quem quiser ir fazendo pelo chat também, a gente vai organizando. Muito obrigada, Shirley, a palavra é com você. Na hora que você quiser que eu compartilhe, você me fala que eu compartilho a tela das imagens. Tá bom. Camila, eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês, estar com todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu espero contribuir alguma coisa com um pouco que eu sei. Você me pediu para falar do desenho, né? Então, eu queria te dizer que a gente sabe que o desenho é uma invenção do homem para ele se projetar no mundo, né? Os registros gráficos existentes nas cavernas, por exemplo, transgride do íntimo para o universal, né? O homem, então, ele se percebe, se representa e se apresenta ao mundo, né? Então, eu acho isso muito legal e muito bonito, porque é nesse lugar que eu acho que é importante a gente começar a pensar o desenho. O desenho tem o sentido também, tem vários sentidos, né? O desenho ele é uma operação que se sustenta em toda a pesquisa do artista, em todos os artistas, né?
principalmente na arte contemporânea, né? Que não tem mais limite, não tem essa formalidade ou essa nomenclaturas das disciplinas que existia antigamente, ditada pela Bauhaus, que era oficina de pintura, desenho, com a arte contemporânea, isso tudo foi abolido, tudo é possível, tudo pode ser feito. Nós não temos mais essas fronteiras, né? Então, eu acho muito importante dizer isso. Nós também podemos pensar o desenho como projetar, uma ideia, antecipar algo, conceber, né? Podemos pensar também o desenho com um caráter mais técnico, como o desenho técnico, que é uma coisa de engenharia, que define escala ou arquitetura, né? Podemos pensar o desenho como formar, como figurar, construir imagens. Sheila, eu acho que você encostou no seu microfone e ele travou. Eu não estou te ouvindo. Estou ativando. Ah, tá. Agora deu certo. Agora deu certo. Então, eu não sei até onde que vocês ouviram. Mas o que eu estava dizendo é que o desenho tem o desenho como formar, mais que figurar, é o recurso de construir imagem, a ação do fazer como croquis, o esquete, o esboço, o desenho como design de algo é o resultado de uma intenção, dar forma, significado e sentido, né? O desenhar como registro, registrar um gesto. Então, tem uma infinidade de modalidades de desenhos, né? De como o desenho pode se configurar, né? O desenho também pode ser sinônimo de desígnio, que é uma coisa que conceitua como a manifestação tangível de alguma coisa que se configura no espírito, algo que se forma no intelecto e se concretiza pela mão, né? Dessa intenção nasce a construção gráfica, construída por um gesto, que é uma força motriz que se origina da linha, a forma, a imagem e o significado, né? Então, a linha possui uma autonomia gráfica. O signo gráfico demonstra em sua construção o sistema de significação ali encontrado. Então, você vai ver as linhas em várias manifestações artísticas, a linha barroca, a linha construtivista, a linha, enfim, tem a linha aí em vários campos, e até, como diz o Amilcar, um gesto incisivo, uma linha incisiva e cortante, né? Que é a ação que ele corta a matéria. Então eu acho que tem muitas maneiras de pensar o desenho, né? Por exemplo, o Mário de Andrade, ele fala que o desenho tem um fato aberto, que o desenho é, ao mesmo tempo, uma transitoriedade e uma sabedoria. O desenho fala, chega mesmo a ser uma espécie de escritura, de uma caligrafia, mais que uma artes plásticas, ele fala isso. Então, agora eu queria te mostrar aquele slide
compartilhar com vocês uma frase, um trabalho que eu venho fazendo, que é retirar de poemas que eu escrevo frases que são completas por elas mesmas e que eu escrevo com água e depois é passada para as 3 dimensões, o tridimensional, e depois ela é feita, fundida em bronze, e que ela traz essa questão da liquidez de tudo, né? Tudo é líquido, a palavra, né? Então, assim, essa frase, eu riscava o chão com som de varrer, eu queria começar com ela, porque é aí que eu começo a me colocar no mundo, né? Como eu falei no começo, que o homem cria o desenho para se projetar no mundo. Então, eu, de uma certa maneira, foi aí que eu comecei a me projetar no mundo, a me apresentar ao mundo, né? Então, quando eu era criança, eu morava na fazenda e meus pais, os 2 eram fazendeiros e em fazenda não se tem muita coisa, tudo a gente improvisa, é um ambiente extremamente rico, né? Mas a gente tem que inventar. Então, eu, desde muito nova, eu inventava as coisas. Eu inventava desenhos, riscava o chão, né, com um galho, eu riscava o chão com vassoura, eu adorava varrer o terrenos, varrer as casas que eram feitas de chão batido, e depois as pessoas colocavam cinzas do fogão a lenha, fininha, e jogavam água naquela superfície e criavam uma espécie de um cimento. A cinza solidificava, era uma coisa impressionante. Então, eu adorava varrer isso, essas casas, porque saía uma fumacinha acinzentada, e eu ficava, me perdia naquilo ali. Então, eram aqueles desenhos dessa fumaça. Então, eu acho que o desenho tem tanta... É uma arte do espaço, é uma arte intermediária, como transitória, como Mário de Andrade fala, e ao mesmo tempo, é como a dança, porque dançar é se inscrever no espaço, né? É se colocar, é você com o seu corpo criando um desenho no espaço, né? Então, eu acho isso interessante também falar, que eu acho que quando eu vejo uma partida de futebol, eu não sou uma pessoa que vejo, mas eu não vejo o futebol, eu vejo o deslocamento dos jogadores atrás daquela coisinha que é uma bola. Então, aquilo ali, para mim, é como se tivesse um espaço de criação de um desenho, né, que cada pessoa está desenhando. Então, assim, é um pouco o que eu penso. Eu acho que o desenho se realiza por meio do espaço, que é uma matéria imóvel, você, né, caminhando. Eu me lembro quando eu estudava na Califórnia, meu orientador era o David Ireland. Ele era um dos artistas mais importantes da Califórnia, um artista conceitual. E aí, um dia, ele me convidou para fazer um trabalho conjunto. E aí eu falei, eu tenho uma ideia. E qual que é a ideia? Eu falei, nós vamos fazer um desenho. Qual que era o desenho? A minha ideia era que
eu saía do ponto do BART Station, que era em São Francisco, o metrô, e ele saía da casa dele. E nós encontraríamos num determinado lugar, combinado, que era um café onde tinha ópera, um café muito bacana que tinha na região italiana de São Francisco. E nós, então, desenharíamos, faríamos um desenho com a nossa caminhada, né? Então, isso foi feito, eu tenho um mapa, depois a gente concretizou isso com um mapa, ele saindo da casa dele, eu saindo de onde eu estava, porque eu morava em Berkeley, no caso. Então, assim, nesse fato, o desenho foi um projeto mental, foi um conceito, né? É mais conceito do que outra coisa, né? Então, assim, esse trabalho que eu estou mostrando agora nessa exposição, que é uma exposição retrospectiva, tem muito a ver com esse desenho, entre o desenho e a escultura. Eu quero dizer também que riscar, eu riscava o chão, riscar vem originalmente do latim, significa cortar, separar, remover, né? E, por analogia, é utilizado em arte no sentido de fazer riscas, de fazer traços, né? Então, também o desenho, como eu já disse, é sinônimo de desígnio, que conceitua-se como uma manifestação tangível de alguma coisa que configura no espírito e que de alguma maneira, de alguma forma, se forma no intelecto e se concretiza pela mão, como eu já falei, né? Então, eu acho que nessa exposição, além da palavra, que eu acho que é muito importante, porque a palavra e a escrita sempre estiveram em contato ao longo da história ocidental, né? A palavra e a escrita se confundem, né? Então, eu tenho nessa exposição, por exemplo, um trabalho que eu chamo de garranchos, que são galhos de árvores, não sei se você acha aí, são galhos de árvores colocados na parede, e que esse é o fundo. Na sala do fundo, acho que tem um detalhe, mas bem aqui então, eu chamo de garrancho, porque garrancho era aquilo que as professoras falavam, a sua letra é um garrancho, né? Então, eu peguei esse gancho e eu fiz uma grande instalação com poemas, onde eu colocava galhos de árvore e se misturava, criando aqueles garranchos, e o garrancho também significa galho, né? Então, assim, eu sempre trabalho nessa do lado direito aí isso. Então, nesse trabalho, que é um múltiplo, eu fiz o alfabeto, né? O A, B, C. E isso não necessariamente se configura como A. Aqui, né, nessa tela, você está vendo Tudo é Amor, que é um galho que eu peguei, que tinha a forma de Tudo é Amor. Então, eu criei essa frase com galhos de árvore, porque era também uma coisa que eu fazia quando era criança, quando eu fui alfabetizada, a gente ficava procurando o A, o B, o C nas árvores, nas coisas da natureza, de onde eu vivia, inventando, né? Então, eu fiz esse Tudo é Amor. Tem um outro que é Vita, que é vida em latim ou em italiano, Vita. Então, assim, eu vou olhando a natureza e eu vou
pegando as formas que me lembram aquelas... Do estilo dele. Manda ela tomar sol pela bunda. Gostou do preço, né? Eu achei ele bacana. R$ 40. Selma, se você conseguir fechar o microfone, por favor. É o que eu estou fazendo. Ah, tá. Eu até parei aqui de compartilhar, porque eu acho que alguém deixou o microfone aberto. Alguém que entrou depois, sabe? Eu vou voltar a compartilhar, só um minutinho. Pronto. Pronto, voltou, né? Agora, então, tem trabalhos dos anos 80, trabalhos dos anos 70. Aqui dá para ver melhor nesse slide que tudo é amor, tá vendo? É escrito por Galho, que você é o primeiro lance, assim, não dá para perceber, mas na exposição, por exemplo, tinha pessoas que falaram: eu descobri uma coisa, que você sabe que eu li Tudo é Amor? Sabe? Que a pessoa estava achando que era galho, de repente, porque tem outros galhos, ela como se ela tivesse descoberto. Eu achei lindo isso, e a intenção era isso mesmo. Então, aqui, essa cadeira, não tem a memória da cadeira, mas não é uma cadeira, é o desenho entre o desenho e a escultura, esse lugar que eu já fiz exposições com várias vezes na Alemanha, no Kunsthalle, eu fiz em Porto Alegre uma instalação que tinha que chamava São, que eram as mobílias, né? Da minha casa, os elementos tridimensionais que tinha na minha casa, na fazenda, eu fiz com galhos de árvore e montei isso numa instalação na galeria, no Museu de Arte Contemporânea de Porto Alegre, acho que em 98, não sei, por aí. Então, aqui, nesse trabalho, ele tem está nesse limite entre o tridimensional e o desenho, né? Então, eu gosto dessa ideia. Eu gosto também da ideia do risco como o desenho também tem essa coisa como nós, artistas, temos que nos arriscar, né? Risco como arriscar na vida, arriscar com uma ideia. Então, eu acho que essa questão do risco é bacana, porque também nos leva a pensar sobre isso. Esse trabalho da direita, eu chamo de desenho, da esquerda, aliás, eu funciono errado, por causa de ser canhota, mas assim, não sou canhota, mas eu sempre confundo a direita com a esquerda, porque eu fui amarrada a minha mão para eu não ser canhota, mas meus pés funcionam como se eu fosse canhota. Então, à esquerda, você vê aí Pulmão de Ouro e Pulmão da Cidade. Esse trabalho eu chamo de desenho. Você diria, não, isso não é desenho, Chile. É uma folha que você folheou a ouro, 23 quilates, e você pintou, pererê. Isso pode ser uma colagem, mas é extremamente gráfico. Então, eu chamo de desenho. É como a Amilcar também, eu acho que eu tive uma
uma percepção de desenho muito grande, porque eu fui aluna do Amilcar quando ele dava desenho, dava composição em desenho. Ele não dava escultura nem nada, era composição. E eu acho que isso ficou muito claro para mim, o que era desenho, o que era pintura. Essa separação lá na Escola de Belas Artes, naquela época, era muito nítida, assim, né? Então, o Amilcar, ele, quando alguém falava a pintura do Amilcar, ele ficava bravo. Ele falava assim, não, eu não pinto, eu desenho, porque era gráfico. Né? Mesmo que ele colocasse uma tirinha de uma corzinha ali, ele falava isso, não é pintura, porque tinha o gesto dele ali impresso. Né? Então, assim, enfim, eu acho que o desenho pode ser oriundo da memória, da sua fantasia, de projeções, visualizações. O desenho tem tantas possibilidades, né? Ele representa, ele apresenta, né? No meu caso, eu não estou representando nada, eu estou apresentando as coisas, né, do mundo que eu vejo. Então, assim, esse trabalho que eu fiz, Pulmão de Ouro e Pulmão Pulmão da Cidade, eu fiz durante a pandemia, porque eu fiquei isolada no meio da floresta atlântica e eu tinha ao meu pé uma árvore enorme de baunilha. E essa árvore tem uma folha que se assemelhava a um pulmão. E aí eu comecei a secar essas folhas, a tratá-las e para depois folheá-las a ouro, e depois eu usei a pintura, é uma pintura de fumaça que é muito usada em litografia, que meio que chama, na litografia chama de tuche, que é fumaça de picumã misturado com sebo de carneiro. Então, essa pintura que eu usei no pulmão é mesmo uma coisa de poluição, de fumaça, entendeu? Então, ela fica seca, um preto seco, assim, que causa até um pouco de dor, assim, um pouco, sei lá, para mim, pelo menos. E então, nessa exposição também tem aí os desenhos feitos de filtro de ar-condicionado de carros, que é desse lado também, está embaixo, que é um trabalho também que eu já faço há algum tempo, desde os anos 80, com filtro de ar-condicionado de carros, que o ar passa no filtro, o ar sujo, né, da poluição passa no filtro e ele vai maculando a brancura desse filtro. Então, vai deixando marcas e vai criando uma camada negra. Então, o que eu faço aí, nesse caso, é retirar essa camada negra e trazer a matéria original e deixar o índice, né, no trabalho, o índice daquela matéria. Ao lado esquerdo, essas são gravuras que eu fiz. A primeira, que não dá para ver, eu fiz como residente no Iberê Camargo, a primeira de lá para cá, que se chama Ninguém Vai Viver o Seu Sonho, que a palavra também entra aí, que ninguém vive o seu sonho real, né? Ninguém vive o que sonha, e também ninguém vai viver o que você sonha, né? Tem essas duas conotações. E essas outras gravuras eu fiz, que se chama Uma Janela para Amilcar de Castro, quando a Amilcar
faleceu, a Thais Helt, que era muito amiga do Amilcar, e eu conheci a Thais pelo Amilcar, que me levou na casa dela, ela que fazia as gravuras do Amilcar. Então, logo em seguida que ele falece, ela me chama e eu vou fazer essas gravuras lá com ela, no ateliê dela. Mas é litografia, mas eu uso a fumaça na superfície da litografia também. Eu faço uma intervenção. Na verdade, eu sempre estou subvertendo alguma coisa no trabalho. Eu gosto de que o trabalho fica único, ele não é igual nunca. Ele se parece, mas não é igual, né? Como as pessoas, como a natureza, uma árvore parece com a outra, né? Então, mas nunca ninguém é igual a ninguém, né? Todo mundo é único, então tudo é único, né? Então, é um pouco isso que eu fiz nessas gravuras. Então, assim, eu acho que quando a Camila me convidou para falar um pouco do desenho, na arte contemporânea, eu pensei muito nessa questão de que o desenho é uma arte intelectual, que a gente deve compreender como como um dado, como os dados experimentais, ou até melhor, é um confrontador de inteligência, né? Eu acho. O desenho é um pouco isso, para mim. Tem um texto muito interessante do Flávio Mota, que ele estabelece vários tipos de desenho, que é o desenho, um pouco que eu já falei, que é esse desenho como ideia, um desenho como projeto, desenho, sabe? Ele traça essa questão. Ele fala também do fazer, né? Da relação do fazer, do desenho como fazer, né? Como que é interessante que o Richard Serra ele fala uma vez que não tem jeito de fazer desenho. Há somente desenho. Isso são as palavras do Richard Serra. Ele fala, não tem jeito de fazer desenho. Há somente desenho. E ele fala que desenho, vou citar ele aqui, tá? Ele continua dizendo que qualquer coisa que você possa projetar como expressivos, em termos de desenho, ideia, metáfora, linguagem, estrutura, são resultados do ato de fazer. Ele fala que o desenho é verbo, ou seja, ação e fazer. Mas eu acho, para mim, desenho não é verbo só, pode ser verbo, mas desenho também é um nome, é um substantivo. Então, assim, eu tenho todo respeito por ele, mas eu acho que, atualmente, muitos artistas não consideram que o desenho seja verbo, mas sim um nome, um substantivo. Então, o desenho é tudo. É tudo que é o começo de tudo e essa coisa da transitoriedade, experimentação, conceito. Então, assim, não sei se eu fui clara o suficiente. Você quer que eu comente alguma coisa? Ou...
você quer mostrar alguma coisa. Eu acho que o meu trabalho tem muito essa coisa da linha, do galho, nas instalações que eu fiz, tem uma quantidade de linhas, criando um mar de madeira e tem um fogo lá, tem sempre uma provocação. Eu acho que os desenhos... Há tantas maneiras de fazer desenhos. Os desenhos podem provocar, os desenhos podem representar, né? Então, tem tantas maneiras eu luto que as fronteiras sejam todas rompidas, né? Eu acho que eu sempre rompi com essas barreiras e fronteiras e nomenclatura, né? Você, no início, disse que eu fui aluna do Amilcar, mas eu fui aluna de muita gente bacana. Aí, na UFMG, eu fui aluna do Álvaro Apocalipse, que era uma pessoa que ensinava desenho, mas um desenho mais contido, muita informação, e ele me ensinou muito sobre literatura, por exemplo. O Álvaro me deu aula de desenho, mas eu não me encaixava nas aulas. Eu aprendi muito da literatura. Ele lia muito, era uma pessoa que usava muito da mitologia brasileira para criar o Giramundo, bonecos para o Giramundo. Então, ele me apresentou vários autores e Cobra Norada, enfim, ele foi uma pessoa muito importante para mim no tocante da literatura. O Jarbas Juarez foi um professor maravilhoso, que ele era muito experimental. O Jarbas, ele deixava o aluno livre, enquanto outros, o Álvaro, ele fechava mais o aluno, ele tinha um método que era mais fechado, mas que era importante também, mas o Jarbas já era mais livre, ele né? Ele é uma pessoa, ele é um artista ainda que produz todos os dias. Eu estive em Belo Horizonte o ano passado, fui visitá-lo, ele é maravilhoso. A gente ia fazer uma exposição com ele aqui em São Paulo, mas acabou que teve a pandemia, nós não conseguimos a exposição. Mas ele foi uma pessoa importante. Foi a Marlene Trindade, ela foi muito importante, porque quando eu comecei a desenhar com a linha física sobre a superfície, o Amilcar me apresentou a Marlene. A Marlene, ela trabalhava com tapeçaria. Então, ela trabalhava com a linha física no espaço. Então, eu saí da linha do papel e fui para o espaço, por causa dela. Eu acho que é muito interessante trazer isso também. Ela é viva, mas ela teve acidente e ela está em estado, não reconhece as pessoas, enfim, mas é uma pessoa muito importante para mim, que eu guardo com muito carinho. Eu tive uma professora também, a Liliane Dardot, por 6 meses, mas foi interessante, porque ela tem um desenho super bacana, ela tem um desenho, um traço maravilhoso, e ela é uma artista incrível. Então, eu aprendi muito a desenhar com ela também, desenhar assim, copiando, né? Porque... Então, tiveram muitas pessoas. O Moacir Latesa, que era professor de estética, foi uma pessoa que me influenciou muito por ter me levado para o audiovisual. Foi com ele que eu comecei a pensar no desenho da caverna, porque eu fiz um trabalho que se chamava A Cena do Poço, que eu inventei, tá? Eu não conhecia a França, não tinha condição de ir à França naquela época, mas eu peguei num livro que se chama... eu tenho até o livro, ganhei quando eu formei em Berkeley, de uma amiga minha, que era sobre a pintura rupestre. Então, lá na Escola de Belas Artes tem esse livro maravilhoso aí, e eu fotografei
partes dessa cena do poço em Lascaux, e fui a Lapinha, em Belo Horizonte, e filmei a gruta. Então, o meu trabalho era misturar Belo Horizonte com a Lascaux e trazer detalhes desse desenho, que se chama A Cena do Poço, também enfatizando os volumes das formações da Lapinha. Então, eu fiz isso de uma maneira tão inventiva e lúdica e tal, que ele apresentei isso e ele ficou encantado e começou a falar para todo mundo que eu tinha ido em Lascaux, mas eu não fui. Depois mostrei para ele como que eu tinha feito, e aí eu mostrei esse trabalho na UFMG, não sei, numa semana de arte, não sei. Então, assim, ele foi muito importante, ele que me apresentou Humberto Eco, ele que me apresentou Foucault, ele me apresentou vários filósofos, Platão, ele foi me conduzindo, ele e a mulher dele, a Leia, que eram dois intelectuais, que me impulsionaram, me fizeram acreditar em mim. Uma menina que tinha vindo da fazenda e foi para a capital estudar e que estava deslumbrada com aquele mundo novo, que era o mundo da palavra, que era o mundo da poesia, porque as aulas dele eram poesia pura. Ele era uma pessoa incrível. Então, e aí, como nós ficamos amigos, eu dei de presente esses slides para ele, eu dei esse audiovisual de presente para ele. E aí, frequentemente, eu ia à casa dele, e eu achava incrível chegar na casa, porque a casa era tomada de livros. Eu falei, aqui que eu gosto de ficar, né? Porque eu sempre gostei muito de livro, e gosto. De ficar rodeada pelos meus livros. Eles são os meus amigos, a minha companhia, né? Eu tenho muitos amigos, mas estou dizendo que os livros... Eu falava com os meus filhos quando eles eram pequenos. Não é o cão que é amigo do homem, o amigo do homem é o livro. Mas, claro, o cão também pode ser amigo do homem. Mas, enfim, eu sempre incentivei a leitura aos meus alunos, aos meus filhos e a todo mundo, porque ler é descobrir um universo, é uma iluminação, né? Quando você lê um bom texto. Então, e lendo, a gente também desenha, né? Desenha uma história, né? Desenha aquilo que você percebe do livro. Então, assim, de uma forma geral, tudo é desenho mesmo. Eu parei de compartilhar as imagens. Eu não sei se você quer continuar, Shirley, ou abrir para alguma pergunta. Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta também aqui pelo chat, pode ser feito. Eu queria só perguntar assim, uma coisa, porque eu tive a honra de ser sua aluna, assim, né, que também agora falando desse outro lado, que eu não esqueço de uma proposta que você fez numa aula de mix media, que era para a gente desenhar uma paisagem, fazer assim, o que era paisagem, o que era não paisagem. E foi assim, um trabalho super duro, porque era difícil imaginar isso, né? Assim, né? Mas, nossa, parece tão óbvio, né? O que é paisagem, e o que pode ser uma não paisagem. Então, assim, eu não esqueço do desafio. Eu lembro que a paisagem eu consegui fazer, mas a não paisagem eu não consegui. Mas, enfim, isso tudo... O seu trabalho foi o melhor da sala.
É, Me lembro disso. é que eu filmei o olho, você lembra que eu fiquei filmando dentro do olho? Eu filmei o olho da minha mãe, né? Falei, fica com o olho aberto, e eu filmei só a íris ali, e ela foi ficando com o olho muito tempo, até um ponto que, né, o cansaço físico não dava, e começou a descer uma lágrima, né? Enfim, eu chamei aquilo de paisagem. Fui morrendo de medo de saber o que era a paisagem. É só mesmo Mas, uma enfim, provocação, né? Era só é, uma provocação. mas o que eu queria, assim, às vezes, ouvir um pouquinho de você, depois de pensar, assim, de uma reflexão sobre o desenho, sobre a trajetória do desenho, quando a gente pensa o desenho como meio, o desenho como fim, como hoje, 2020, né? E com essa exacerbação de tecnologia e né, essa nova geração com a tecnologia que ela traz alguns benefícios e alguns avanços para pensar e posicionar a arte, mas ao mesmo tempo parece que ela cria um universo irreal, até da própria imagem gerada. Aí, assim, a minha pergunta é: que você acha desse afrontamento da tecnologia face ao que a gente tem de conhecimento do desenho, né? Não sei se tem hora que, não sei se ingenuamente eu fico me questionando, como nos anos 80, né, quando se colocou se haveria uma morte da pintura, né, ou uma morte das linguagens. Às vezes eu fico questionando hoje esses conceitos, dado por essa exacerbação, né, da própria fotografia, da própria ideologia e conceito do que é o vídeo, do que é o desenho. Então, queria ouvir um pouquinho sobre isso, assim. Então, você mencionou essa questão do real e o irreal, né? A arte é uma invenção. É uma invenção. Eu escrevi uma frase de um poema que é assim: a realidade é uma invenção desigual, e que de fato, né? Mas se nós pensarmos que a realidade é uma invenção, tudo é uma invenção. Então, a arte não tem nada de real, ela é uma mentira, né? Tem vários artistas, inclusive tem uma exposição incrível feita no Minneapolis Art Center, de uma curadora amiga minha que chama Elizabeth Armstrong. Ela fez uma exposição incrível, que ela me deu o livro, que está por aí, que é só sobre a arte, que é uma mentira, né? O Vico Muniz, ele não imita uma borboleta. Você chega lá na exposição, você pensa que é uma borboleta, que ele está mostrando aquelas borboletas que nem que se compra no posto de gasolina, né? Eles matam as borboletas. Mas é uma imitação, né? É uma imitação. Então, se a gente pensar que a realidade é uma invenção, que a arte é uma invenção, pronto. Não tem que... Porque, assim, as mídias que você fala, eu até outro dia eu estava vendo uma live, e aí entrou um hacker, ele começou a criar listas no rosto da pessoa, fazer um desenho. Eu falei, olha que bacana isso. Eu achei até que era uma intervenção. Depois a pessoa que estava mediando falou, tem um hacker e tal, mas foi bacana. Eu achei legal aquilo. Então, eu acho que a gente tem que estar aberto para experimentação, experimentar e não ter esses molduras, não ter barreiras, sabe? Romper essas barreiras em todos os meios, né? Então, eu sempre, quando eu dava aula,
eu colocava essas coisas, assim, meio, como você falou, não paisagem, não desenho, ou não pintura, a gente ficava brincando com isso. A Leda, Catunda, a Leda, ela dava aula também no Santa Marcelina, a gente sempre brincava com essas palavras e para instigar o aluno, para o aluno pensar, né, além daquilo, sabe? Diferentemente de, por exemplo, quando eu tinha aula de desenho com o Álvaro trazia assim, meio um esquema para a gente seguir. E aquilo, para mim, era extremamente difícil, porque eu não conseguia me enquadrar dentro daquilo. Então, eu pensava, eu nunca vou ser um professor assim, porque é um professor que lança os dados, sabe? Então, eu acho que é um pouco isso, lançar de dados. E é isso, lançar de dados. E não ter medo de arriscar, sabe? Eu acho que o desenho é isso, né? Se o desenho é risco, que também é um pouco a questão do arriscar, do não ter medo, né? Eu fiz um projeto que chamava Correr o Risco. Eu tenho vários projetos sobre risco, riscar. Aí meu filho, nós mudamos para São Paulo, aí eu falava para o meu filho, nossa, pelo amor de Deus, não fica de noite, São Paulo é muito grande, perigoso. Ele falou, mamãe, quando eu era pequeno, não foi você que me disse que viver é correr o risco? Então, assim, viver é correr o risco, viver é desenhar, é se desenhar. A todo momento nós estamos nos desenhando. A nossa vida, toda hora aparece uma coisa que a gente não esperava. Um novo desenho surge da sua vida, né? Da minha vida, a cada momento, né? Quando você tem filho, quando você forma na universidade, você é doutora, são vários desenhos, né? E que a gente, às vezes, não presta atenção nisso, né? Então, eu acho que, às vezes, o que eu mais faço, na verdade, que eu sempre fiz, foi trazer à tona essas coisas que eu observo. Então, assim, por exemplo, eu tenho desenho feito com nódoa de bananeira. Quando eu era criança, minha mãe falava, não passa perto, eu estava cortando um cacho de banana, né? Na fazenda, não passa perto. Por quê? Porque a gente tinha vestido de lese, tudo bonitinho. Minha mãe não queria que a bananeira espirrasse no nosso vestido, porque aí daria nódoa. Essa nódoa não sai, é uma nódoa permanente, nada tira, nem cândida, cloro, nada. O tecido rasga, mas não sai a nódoa da bananeira. Então, isso foi presente na minha vida o tempo inteiro. E aí eu penso, no meu ateliê lá de Uberlândia tem bananeira. Então, a bananeira está ali, a pessoa foi cortar o cacho de banana, eu falei, bom, então vamos pôr essa bananeira para chorar aqui. Então, aí ela sai um caldo, um líquido da seiva, do caule, e esse líquido, eu comecei a desenhar com esse líquido. E fiz vários desenhos. Então, assim, é mais a coisa que está no mundo que eu vou observando e vou pegando e vou fazendo. Eu nunca vi ninguém desenhar com a coisa de bananeira, com entendeu? Eu nunca vi em lugar nenhum. Mas, assim, eu desenhei, não interessa se alguém já desenhou ou não, mas eu fui lá e fiz. E ficou legal, eu gostei dos desenhos. Isso que importa, né? Para mim, na minha pesquisa. Aí eu tenho, sei lá, coisas que eu ouvia quando criança, da cinza, do carvão,
entendeu? Antigamente não existia soda cáustica para fazer sabão, as pessoas usavam cinza. Então, assim, cinza é uma coisa que sempre foi presente na minha vida. E aí fiz desenho com cinza, fiz desenhos com mofo, desenhos com... botei mofar, botei fungo crescer entre os papéis para poder criar suas próprias raízes, porque o fungo cria árvores, cria raízes. Então, aí, agora, você fala isso para a Magali, se estiver me ouvindo, ela pediu o link, se a Magali estiver me ouvindo, ela é restauradora, ela é conservadora aí da Belas Artes. Então, professora, os restauradores não querem saber disso, porque fungo ninguém quer, né? No meio de uma mapoteca. Mas aí eu deixei os fungos crescerem, aí quando eu vi que o desenho estava legal, aí eu matei os fungos, entendeu? Por que eu matei o fungo? Eu matei o fungo porque eu aprendi com a Marlene Trindade, ela deu um curso aí na Escola de Belas Artes de papel artesanal, nos anos 70. Então, assim, aí você vai associar um conhecimento com o outro e vai fazendo as coisas, sabe? Enfim, eu acho que é um pouco isso que eu faço na minha vida. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de descobrir, por exemplo, ir em Vitória, no Espírito Santo, quando eu fui convidada para fazer exposição na Vale, eu pensei, o que eu vou fazer nesse espaço desse tamanho? Eu quero fazer uma coisa contextualizada com o lugar. Então, eu fiquei pensando, eu fiquei 10 anos pensando, 10 anos estudando como que eu usaria a água do mangue, que é tão preciosa, e é até... a água do mangue de Vitória, ela é patrimônio nacional. Então, eu fiquei me perguntando por que é patrimônio nacional uma água do mangue, o mangue. Então, eu fui pesquisando com as paneleiras até descobrir que aquela água que elas usam é retirada da casca do manguezal, é uma tintura que nada mais é que uma resina, uma espécie de uma resina que tampa os poros daquelas panelas para fazer moqueca que elas fazem, que tampa os poros para que não se vaza água. Então, isso levou muito tempo, a comunidade é uma comunidade indígena muito fechada, porque eles já foram usados, muito abusados, então eu tive que ter muito tato para entrar nessa comunidade e ser parte dela, então levou tempo, e foi incrível ser parte dela, porque as pessoas são maravilhosas, eu aprendi muito com eles, e eu acredito que foi uma troca, eles aprenderam muito comigo. Então, até eu descobri que precisava de um choque térmico entre aquela água e aquela matéria que é a panela, para que aquilo que solidificasse ou que se concretizasse aquele líquido ali que eu precisava, que era a água. Então, o que eu fiz? Eu botei a água no fogo e fui reduzindo aquela água. Ela foi cozinhando ali, eu mexendo, ela reduziu, ela criou uma consistência assim, que eu derramava sobre a tela ou sobre qualquer tecido ou papel e deixava ela secando dias e dias. Então, eu já tinha uma forma do desenho na minha mente, quer dizer, o desenho como designo, né? Como projeto, eu já tinha aquele projeto. É claro que muita coisa, você mexer com água, muita coisa foge do controle, escorre aqui,
Então, eu comecei a fazer isso, e aí eu descobri que esse material também é uma nódoa, sabe? Esse material, a água do mangue, esse mangue vermelho, é uma nódoa. Você joga sobre papel, você pode lavar a tela. Eu tenho uma tela aqui, vou te mostrar. Então, isso aqui, por exemplo, é um desenho que eu fiz. Eu lavei. Aí você, quando lava, ele fica mais claro, tá vendo? Mas é uma nódoa. É uma nódoa. Então, eu gosto, eu acho desafiador ficar pesquisando, descobrindo e tentando entender essas coisas que existem no mundo, sabe? E o mundo natural é o tempo todo uma surpresa, né? Uma vez, o Cabelo, Cabelo é o Rodrigo, que é artista, né? Do Rio de Janeiro. O Cabelo, que é muito meu amigo, ele falou assim, que ele estava pegando, usando uma tinta que era violeta, aquele negócio que a gente passa assim na língua de bebê, que chamava, não sei, na fazenda eles chamavam de sapinha, que dava. Enfim, aí ele estava falando, não sei o nome, que chama essa violeta genciana, violeta, não sei o quê, não sei o nome direito. Mas ele me falou isso e foi muito interessante, que ele dizia, Shiri, nós dois fazemos umas coisas meio estranhas. E aí a gente estava em Bordeaux, no CAPC de Bordeaux, Centro de Arte Contemporânea. E ele falando assim, eu crio minhocas e eu estava fazendo um trabalho com esterco, naquela instalação chamada Cultura, que era feito de esterco, né, de gado, de vaca. E aí eu estava explicando para ele que o que me interessava no esterco era o fato de que a larva formava no esterco, era um mosquitinho que, quando eclodia o ovo, ela expulsava para fora daquele container que tinha o esterco, e ela grudava na parede, que a parede era preta. Era um pontinho branco. Formava vários desenhos com esses pontinhos e que, com o tempo, ia saindo uma asinha e depois virava mosquito. Então, o ponto, a linha, são elementos do desenho, né? Então, é um pouco isso, né? Que eu acho que quando eu faço também aquele lumen vagalume, que são pontinhos de luzes, é uma instalação com LED, né? Que eu fiz para a Bienal do Mercosul, fiz para Brasil 500 anos, apresentei também na Bienal de Havana, a 7ª Bienal de Havana. Então, são pontos diferentes. Quando eu estudava com a Milka, eu fazia pontinhos cortados de papel, com aquele negócio de furar papel, que ele fazia a gente trabalhar a composição com ponto, linha e plano. Então, hoje, quer dizer, em 2000, eu usei, em 99, 98, eu usei LEDs para fazer esses pontos, entende? Então, a tecnologia me permitiu que eu fizesse essa analogia entre o vagalume, o ponto e o celular. Então, eu acho que quando você fala sobre essas tecnologias, é tanta informação. Se você pensar, sempre foi. A gente sempre teve informação, principalmente nas grandes cidades. É claro que hoje é muito mais
agressivo isso, mas eu não sinto tanto, porque eu não estou toda hora no celular, eu nem estou toda hora nas mídias sociais, entendeu? Ainda estou com o livro na mão, não o Kindle, sabe? Não e-book, sei lá o que for. Eu estou manuseando o livro, eu gosto dessa matéria, eu gosto, sabe? Então, eu acho que a tecnologia é muito boa, muito boa. Nós estamos podendo aqui falar, você está em outro lugar. Eu falo com amigos na China, eu falo com amigos na França, nos Estados Unidos. E isso é maravilhoso, né? Então, a gente não pode também ter o saudosismo de dizer, no meu tempo. Não, o meu tempo é agora. Aquele tempo que passou me deu estrutura, me deu ensinamento para eu viver o hoje, o agora, né? Então, eu acho que sabendo lidar com essas coisas, eu acho que é muito bom, é muito bacana. Eu não sei lidar muito assim com as mídias sociais, eu não me importo com isso, assim, na verdade, mas eu acho legal quem dedica a se apresentar ou ter um projeto, sabe? Eu acho bacana, eu tenho seguido muito pessoas interessantes, como a Jamila Ribeiro, que ela tem uma questão sobre a identidade negra. Eu acho isso muito importante, eu acho que enfim, eu vejo o que me interessa, né? Que coloca, às vezes, a Roda Viva, que tem entrevistas interessantes, então eu vejo pelas mídias sociais. Então, assim, eu acho que é a disseminação do conhecimento. A gente tem muito mais chance hoje de saber sobre o outro, sobre a alteridade, muito mais do que antes, né? O conhecimento era para poucos, não é? Hoje o conhecimento é para todos, para todes. Então, assim, é muito bacana isso, né? Eu acho que a tecnologia está aí para nos auxiliar em desenhar com luz, desenhar com intervenções, tudo é possível. A gente tinha falado de que tudo é desenho, ou o desenho está em tudo, não é isso? E aí eu acho isso muito bonito na sua fala, desse trânsito corpóreo e do desenho como pensamento assim na sua vida, né? Como se o tempo inteiro você estivesse vigilante e vendo o desenho, e imaginando assim, isso pode ser desenho ou isso é desenho para mim, né? E foi usando do... Desculpa. Hã? Não, fala. Não, assim, como se assim, a sensação do estar no mundo, do presente hoje, e aquilo que me afronta, aquilo que está colocado ali, se é a bananeira, então isso é desenho para mim. Se é a vassoura, então isso é desenho para mim. Se é a poeira, isso é desenho para mim, né? Esse pensamento constante do desenho, né? Que fica como a linha, não sei se poderia dizer assim, como uma linha traçada na sua frente, e você vai ali puxando, seguindo, amarrando e refazendo, né? Penélope. O desenho. Penélope, a Hã? linha
né? É a linha da Penélope, né? Ah, Faz e desfaz, né? é. O desenho está em tudo. Eu acho que é um pouco como eu penso, assim, né? Como eu disse, a própria dança, né? É incrível, né? Porque é isso, é você se perceber, se representar e se apresentar no mundo, né? Porque você se apresenta com um desenho, né? Eu acho que foi o Paulo Eckenhoff que uma vez ele sempre usava assim, ele não sei, não posso falar porque eu não posso estar fazendo confusão, mas assim, eu me lembro dele falar uma vez que ele foi em Uberlândia, ele falando sobre esse desenho, sobre ele deu uma palestra sobre arte e loucura. Então, ele usou muito essa coisa do desenho, do se desenhar, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Cada pessoa se desenha de uma maneira. Da maneira que a Camila é um desenho, né? Cada pessoa é única e é um desenho único, né? É um desenho com projeto. Ah, eu tenho uma história para contar. Quando minha filha nasceu, eu fui para Belo Horizonte, eu tinha chegado dos Estados Unidos e não tinha visto a Amilcar ainda. Aí fui levar uma cachaça para ele, que ele gostava. Eu sempre levava assim, de engenho, coisa boa, fina e tal. Aí eu falei para ele assim, Milka, eu tenho uma coisa para te mostrar. Aí eu falei assim, eu tenho um projeto de um desenho que se tornou uma escultura. Aí eu peguei a minha filha e apresentei para ele assim. Aí ele falou assim, é o melhor. Ele fez assim, é o melhor. Então, assim, o filho é um desenho que vai se transformando, enfim, é o que eu falei com ele na época e que eu achei que era uma maneira de apresentar a minha filha. Depois eu fiz a mesma coisa com meu filho, de ir lá e falar assim, olha, aqui um outro projeto, né? Porque é um projeto, né? E projeto é desenho, né? Então, assim, é uma história que ficou bem marcante assim, para ele e para mim. Eu acho interessante essa fala e algumas coisas que você colocou, mas de pensar o desenho, se a gente pensar ele como ação e como substantivo, né, aquilo que você tinha falado um pouco no início, mas e a gente falando agora dessa relação com o tempo, o desenho real ali, né, o traço, ele acontece. Ele é um projeto do acontecimento, porque me chama muita atenção esse seu deslocamento, tanto da obra, né, e que a gente vê, que é posta, e que é colocada como matéria, mas se a gente pensar esse deslocamento enquanto pensamento, né, você transita assim com uma naturalidade presente, é como se pelo menos eu sinto assim, eu recebo assim, como quando você conta a história da sua infância, né, da fazenda, assim, você volta num tempo assim de anos, né? Mas com uma linearidade, um fio, que a sensação é que aquele tempo está acontecendo agora, né? Que né? É. Que essa coisa se viva Mas eu ainda. estava lembrando também, por exemplo, não tem a questão da escrita automática também, que é parte do desenho, do deixar cair, de deixar. Eu acho também que todos os tipos são importantes, sabe? Que depois os surrealistas vão pegar esse gancho, né, da escrita automática, que foi o Breton, né, que
incentiva essa questão do inconsciente, falar mais alto também, eu acho que é bastante interessante. Em Lausanne, na Suíça, tem um Museu do Inconsciente, que é um museu de arte bruta, que foi fundado pelo Dubuffet, que ajudou a criar esse museu. E eu morei em Lausanne. Para a Bienal, eu fiquei lá um tempo para montagem, enfim, e eu fui visitar esse museu. É incrível, é impressionante. Então, assim, eu acho também que quando todo mundo faz isso, né? A gente está falando ao telefone, antigamente você tinha que ficar sentada com o telefone aqui, aí você ficava riscando, né? Lembra? Essa escrita automática, que você ficava ali desenhando, e era uma coisa que você não pensava que ia sair alguma coisa ou não, ou se era uma forma, mas isso também é incrível. Então, assim, no começo, quando eu fui para a Escola de Belas Artes, eu tinha muito essa questão de trabalhar o desenho como uma escrita automática também, que depois eu fui aprendendo esses conceitos com os percussores, né? Mas, assim, tem tantas maneiras, né, Camila? Eu encontrei essa, porque eu acho que é o que eu sou, né? Na verdade, né? Ninguém faz o que não é, o que não pode, né? Então, eu acho que é um pouco essa fazenda, esse interior do Brasil, a arquitetura vernacular do interior do Brasil, essa vivência na zona rural, que, mesmo estando na maior cidade da América do Sul, eu consigo ainda transitar entre essas duas coisas, sabe? Porque eu preciso das duas coisas. Eu preciso dessa dicotomia de estar na cidade, porque o Fernando Coquearalha, que fala assim, para mim, qualidade de vida é quantos museus, quantas instituições culturais existem perto de mim. Mas, para mim, também é um pouco isso. Eu preciso desse alimento, mas eu também preciso de pisar na terra, eu preciso de estar no meio da floresta. Eu acho que é uma necessidade assim, muito forte que eu tenho. Tem pessoas que não sentem, né? Eu ouvi um dia também um outro crítico de arte, um outro curador, que falava, o Paulo Sérgio Duarte, falando que a mulher dele queria mudar para uma chácara. Deus me livre, eu não vou para o meio do mato, eu quero ficar no Rio de Janeiro, na cidade. Né? Porque, na verdade, é na cidade que é possível ter arte. Né? Quem fala isso é o seu colega lá da Sorbonne, que é o Daniel Buren, tem gente que fala de várias maneiras, mas ele que fala isso, que a arte é produto da cidade, não existe arte em outro lugar. E quando ele fala também que ele escreveu 3 livros maravilhosos de conceito de arte, além de ser um excelente artista, ele é um excelente escritor. Ele fala que quando teve a land art, por exemplo, que os artistas saíram e foram para o campo, é uma válvula de escape, né? Mas, assim, que a arte só se dá na cidade, né? Ele fala isso, né? Nos textos dele. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Como que eu vou, sabe, esse transportar, né, lá da fazenda para um outro contexto e criar, né, porque eu acho que, acima de qualquer coisa,
é a criação, é a invenção. Eu gosto de inventar. Sempre inventei, sempre gostei desde pequena, muito pequena. Era motivo de brincadeiras na família, eu sempre gostei de inventar. Então, o que eu faço é só inventar. Ô, Camila, eu queria fazer um comentário. Posso fazer aqui no Sim, áudio sim. mesmo? Ligar minha Claro, câmera. claro, pode ligar sua câmera. Ei, Shirley, eu queria fazer um comentário a partir da sua fala. A gente tem o hábito de valorizar muito conhecimento intelectual e tudo, né? Já há muito tempo, com certeza. Mas, assim, a sua fala toda me lembrou tanto, eu fiquei pensando tanto na forma, nessa forma de... Estou ouvindo, não. Eu acho que ela caiu. Letícia, cortou, fala de novo. Você falou que na fala dela, sua fala caiu. Repete. Repete, por favor, Letícia, a gente não ouviu. Me ouvindo? Agora tô. Tá ouvindo? A Shirley está me ouvindo? Oh. Eu estou ouvindo a Camila, mas a Letícia não. Eu acho que ela caiu, a internet dela caiu. Ela não está aqui mais. Esperar um pouquinho, ver se ela entra de novo. Estou vendo aí vários amigos queridos aparecendo, que bom. Isaura, Eliane. Isaurinha, beijo e saudades de você. Você está muito linda com esse cabelinho, hein? Curtinho. Tem que vir aqui visitar. A Isaura também é membro do NEDEC. Ai, que bárbaro. Você só está Ei, Shirley, eu estava com mudo agora, que bom te ouvir. Ai, que delícia, está no meio do mato. Estou vendo aí a paisagem. Tô no meio do... Estou pertinho de Belo Horizonte, 1 hora de Belo Horizonte. É Nova Lima? Não, Entre Rios, que chama. Ah, sim, Entre Rios. Que delícia. Nossa, Peraí. Ixi, peraí, deu confusão aqui. A Letícia entrou de novo. Letícia, se você quiser tentar falar agora. Eu não vou ligar a câmera, porque eu acho que foi... a minha também. Talvez tenha a câmera que faz cair, né? É. Você está me escutando, Shirley? Estou escutando sim, Letícia. Não, é porque a sua fala toda me lembrou muito essa questão de que a gente valoriza tanto o conhecimento intelectual, mas assim existe esse outro conhecimento que vem a partir das experiências, e principalmente a partir das experiências vividas pelo corpo mesmo, sabe? Que as experiências que passam pelo corpo, que nos trazem um conhecimento, um conhecimento com uma qualidade diferente, né, do conhecimento intelectual, uma outra esfera de conhecimento, uma outra... E a todo tempo você falando dessas experiências, da sua infância, dessas experiências com a história da bananeira, né? Tudo isso que você falou me lembrou esse tipo de vivência que traz esse outro conhecimento, que é o conhecimento a partir do corpo. E eu fico pensando muito como que o desenho, como E ficou mudo. Pensando muito como desenho. Pode significar para a gente... Oi? Como o desenho pode significar? Como essa experiência do desenho pode significar a apreensão de um
conhecimento que passa pelo corpo, sabe? Desenhar é também viver questões e histórias que vão ser apreendidas pelo corpo, é um outro tipo de conhecimento, de apreensão, é isso que eu pensei. Eu não separo muito, eu acho que isso tudo traz, não separo muito essa coisa do intelectual e do conhecimento empírico. Eu acho que tudo no mundo gera conhecimento, né? Então, eu acho que é arrogância da gente achar que aquele conhecimento daquelas pessoas que acha que se você não leu Walter Benjamin ou Foucault, ou leu isso, leu aquilo, você é menor que o outro. Eu me lembro uma vez, muito interessante, uma pessoa... Eu fui doutora muito cedo. Eu tinha 27 anos. Cheguei dos Estados Unidos, então eu fiquei 6 anos para revalidar meu título. Não porque eu estava querendo título, eu estava dentro da universidade e eu tinha o título, então eu queria pleitear uma vaga de professor titular para melhorar o meu salário, porque todo mundo sabe qual que é o salário de professor no Brasil, né? Então, aí, como tinha a vaga e eu tinha o título, então queria revalidar meu título. E nessa revalidação, eu comecei a dar aula e tinha lá a banca. A banca eram várias pessoas, da Universidade de Brasília, a USP, a Universidade, o FMG, mais não sei quantas, acho que eram umas 12 pessoas para a banca de titular. E aí eu era nova e um professor da USP, que é uma pessoa que eu respeito muito, ele falou assim: mas você é muito nova para ser professora titular, porque na USP só depois dos 60 anos e tal. Aí eu falei para ele assim: e conhecimento tem idade? E aí ele me disse assim: só por essa resposta você passa. Então, o que eu acho que a gente, desde o momento que você saiu da barriga da sua mãe, você já é um ser pensante, você já está recebendo e está absorvendo as coisas do mundo. Então, não faço essa distinção, entendeu? Isso eu sofri muitos anos com isso, eu quero te dizer, porque eu morava na fazenda, minhas primas, elas viviam em Paris, eles moravam no Rio de Janeiro, elas passavam férias na fazenda, e eu ali, stuck, eu estava ali encalhada, né, dentro da fazenda, porque o meu universo era colégio de freira e ir para a fazenda, por uma história de vida complicada que eu tive, meu pai, que foi preso na ditadura, enfim, que não é o caso aqui. Mas aí eu ficava vendo as minhas primas todas viajando e lendo em várias línguas. E eu ali. Mas isso não fez com que eu me intimidasse. Muito pelo contrário. Eu acho que fui aprender várias línguas, fui com duras penas, mas fui mais velha. Mas é importantíssimo para você se comunicar com outras pessoas, é importantíssimo. É importantíssimo ler Walter Benjamin, é fundamental. É importantíssimo ler Foucault, é muito importante. É importante ler os filósofos, é muito importante, porque abre um universo para você, sabe? Tudo eu acho que é importante, tudo. Não é necessário abrir mão de coisas para ganhar outras, muito pelo contrário, as coisas se juntam, né? Eu me lembro que eu tinha um analista, ele falava assim:
é importante, não é excluir, é adicionar, né? O Deleuze, o Foucault, eles falavam isso, é o "e", colocar aí. É a fazenda e o livro, e a universidade, e a formação. Isso tudo é importante. Não excluir nada, né? Não sei se você entendeu o que eu estou querendo falar. Com certeza, com certeza. Foi ótima a resposta. Eu estou aprendendo aqui eu tenho um casal de passarinhos que eles não criam, um casal de sabiá. Eu aprendo com eles todo dia. Talvez eu não consiga verbalizar, talvez eu consiga, eu fiz umas poesias tentando pensar nisso, mas assim, eu aprendo com o vento que bate na folha da bananeira que está no fundo do meu quintal. Então, eu aprendo com os livros, eu aprendo com a fala dos outros. Eu gosto de gente, eu gosto da natureza, eu gosto muito de viver. De viver é desenhar, é se desenhar, né? Eu não estou te ouvindo, Camila. Agora que eu vi que o microfone estava cortado, a Eliane Maria Chu, acho que é assim que fala, né? Escreveu parabéns pela apresentação, Shirley, muito bom te ouvir, sempre aprendendo. Saúde. Foi minha aluna, essa professora da Universidade de Goiás, maravilhosa. Ela foi minha aluna em Uberlândia também. Se doutorou pela Universidade da Bahia. Os meus alunos me dão muito orgulho. Tenho muito orgulho de todos. Mas se tem algum aluno brilhante é porque os professores foram fascinantes, Shirley. Não sei, eu não sei muito, mas assim, o que eu quis, o que eu passava era a verdade, assim, o que eu acreditava, né? O que eu acho que essa é a minha verdade, é o que eu acredito, né? Então, eu fiz uma frase para essa exposição que se chama "Eu acredito em tudo que eu crio". Então, é muito engraçado, porque, na verdade, você acredita naquilo que você cria como artista, né? Na sua obra. Mas, ao mesmo tempo, eu posso criar fantasias, imaginar coisas. Então, eu criar... inventar coisas, né? Inventar pode ser perigoso também, você criar coisas, né? Então, tem esses lados, né? Da invenção, né? Mas é isso. Acaba que o desenho também se permite, né, a partir desse trânsito, igual você falou, do pensamento, né, do intelecto que é, né, verbalizado, não sei se poderia dizer assim, ele permite uma nova existência, né? Ele se permite, como você disse, se desenhar, né? E às vezes se libertar de algumas coisas ou de construir algo que poderia ser irreal, mas que é muito real para você e que fica ali no âmbito de uma leitura, né, quase que unilateral, né? Você lê, você escreve, lê, né, codifica. Mas a Letícia, quando ela fala isso, eu aprendi muito sobre desenho lendo, né? Passari, no século XVI, ele tem textos sobre desenhos incríveis, lendo artistas que escrevem, lendo o Mota, que escreveu também aqui sobre desenho. Então, assim, lendo
Mário de Andrade, quer dizer, ler, aprender, ser intelectual ou não, nós somos, ponto final, né? Eu acho que todo mundo que nasce já é um... depende do que, a extensão do que é essa intelectualidade, né? O que é essa... eu fiz um trabalho que foi muito interessante. Eu morava nos Estados Unidos, né? Eu lembrei agora. E as pessoas me perguntavam, me fala sobre a sua cultura, porque a gente era, quando eu morei lá no início dos anos 80, a gente era ditadura, ninguém conhecia nada da gente, né? Então, aí os professores, eles ficavam... as pessoas que eu conhecia, fala da sua cultura, me fala da sua cultura. E aí, eu fiquei com aquilo... Eles falavam tanto da minha cultura que eu falei, vou fazer um trabalho sobre cultura. E foi o que eu apresentei no CAPC de Bordeaux. E aqui na Bienal de São Paulo, que foi aquele de esterco, que saía lá, vinha, então... o conceito se chamava cultura. Por que chamava cultura? Porque cultura é tudo que é vivo tem cultura. Inclusive o esterco, entendeu? Inclusive o bichinho que está lá no esterco é a cultura, porque é uma matéria viva. Então, cultura, o que é cultura? Cultura é tudo que é vivo. Todos nós somos cultos. Cada um tem um tipo de cultura diferente. Mas nesse trabalho, quando eu fiz na Bienal de São Paulo aqui, as pessoas ficavam, você está chamando a cultura de merda. Falei, também não merda, mas esterco, porque a merda em si não é cultura, porque a merda ela ainda tem acidez da urina, ela tem um monte de componentes que ainda a bactéria não proliferou. O esterco, quando ele cai no chão, a vaca defeca, cai no chão, a urina vai embora, ele fica ali maturando no solo, ele cria os mosquitinhos, essas larvinhas. E essas larvinhas são fundamentais para as plantas. Essas larvinhas dão os mosquitos que vão para a vaca, que tira carrapato, que tira... Enfim, tem todo um microcosmo ali da natureza que se preserva equilibradamente, que é incrível. Então, o que faz a gente achar que cultura não é a natureza? É o Kant. O Kant separou isso no século XVIII. Ele fala assim, não, cultura vem dos livros da universidade, não sei o quê. Essa outra não é cultura, é natureza. Ele separa a natureza da cultura. Então, quando eu faço esse trabalho que se chama cultura, é unir a natureza com a cidade, o campo com a cidade, é unir a universidade com o campo, a intelectualidade com o campo. E aqui no Brasil ninguém entendeu. Quando eu fui mostrar no CAPC na França, eu fiquei 15 dias dando entrevista e televisão e não sei o quê, e eu tive a sorte, uma coisa maravilhosa, que o Jean Baudrillard foi ver a minha exposição. E foi a exposição mais falada e comentada, essa instalação que eu fiz de cultura. Porque lá, de fato, eles deixaram o esterco fermentar e deixaram os mosquitinhos pularem para fora, eclodirem dos ovos e grudar na parede, e ter os pontinhos, depois ter as asinhas, e eles voarem pela janela do museu, que foi aberta para ter essa nuvem de bichinhos, de mosquitos, saía do museu. E todo mundo falava, o que está acontecendo no museu que está saindo tanto de mosquitos? Porque a cultura é isso, a cultura ela é rizomática, ela invade, ela vai, ninguém controla, né? Ninguém controla. Olha a cultura do Vale do Jequitinhonha, olha a cultura do Nordeste. Quer dizer, a cultura, todos os povos têm cultura. Não é que o povo de São Paulo é mais culto do que de Jequitinhonha. São culturas diferentes. São diferentes e ricas.
em várias nuances, né? Não tem um melhor do que o outro. A gente tende sempre a criar essa polaridade, não tem. Eu sei que é difícil, isso acontece comigo, às vezes eu me sinto, eu nasci, não sei o quê, não sei o quê. Não, mas depois eu penso, não, mas estou no mundo, estou no mundo. Então, existe essa cobrança também da gente. Então, quando eu fiz esse trabalho, e eles lá no CAPC de Bordeaux deixaram, de fato, os bichinhos nascerem, porque aqui na Bienal de São Paulo, o que aconteceu? As pessoas iam ver o esterco, era cheiro de fazenda, cheiro de adubo, muita gente vomitava, aí começaram os mosquitos, os artistas achando ruim, porque estava tendo mosquito nas obras dele, e eu falava, mas é parte do trabalho ter esses mosquitos vivos, sair. Chamaram a vigilância sanitária, o que a vigilância sanitária foi? Esprearam, mataram os bichinhos todos. Então, quer dizer, o trabalho não foi totalmente concretizado, porque não foi entendido por um lugar culto, entendeu? Que é a cidade, que então, assim, veja que isso, né? Eu acho que isso mostra muito claramente isso que a Letícia está me perguntando, né? Que não sei, Letícia, queria te ouvir, porque eu estou falando aqui, estou tentando entender e te dar mais inputs do que eu penso sobre essa questão da... Não se esqueça que Guimarães Rosa nasceu em Cordesburgo, né? E é um intelectual para o mundo. Então, assim, a gente tem milhões de exemplos, né? No Brasil e no mundo, né? Eu acho que eu peguei esse gancho da sua fala, essa impressão que eu tive, né? Para falar um pouco disso tudo que você falou mesmo, assim, principalmente desse conhecimento que é adquirido a partir das vivências do corpo, sabe? Porque eu tenho pensado muito que quando eu desenho, eu estou aprendendo, e é um outro aprendizado, é um aprendizado completamente diferente, que passa pelo corpo mesmo, sabe, Shirley? Eu tenho percebido isso e entendido que isso é muito essencial nesse momento. Letícia, mas tudo passa pelo corpo, tudo. De alguma forma, sim, com certeza. Mas uma... Porque outro dia, assim, vou dar um exemplo para você entender. Eu comecei uma série de trabalhos aqui, e aí eu falei, gente, eu vou pesquisar sobre umas palavras para poder, a partir disso, ver se o trabalho vai para outro lugar ou para onde ele vai, né? Aí eu dormi pensando nisso, acordei e falei, não, eu não vou para esse lado intelectual, não vou pesquisar, não vou ler, não quero fazer nada disso. Eu vou fazer, porque era um trabalho muito assim que me exigia muito tempo, uma coisa muito, vamos dizer assim, até cansativa e tal. Eu falei, eu vou fazer, eu acho que a partir desse fazer eu vou aprender de outra forma esse trabalho. E depois, sim, eu vou para essas leituras, eu vou para outros lados, aí, principalmente esse campo mais intelectual. Mas eu percebi que fazer o trabalho, desenhar, ele me trouxe um conhecimento de experiência corporal mesmo sobre aquele desenho, sabe? É mais disso que eu tô falando. A experiência vivida ao seu limite, né? Exatamente. Eu acho que é lindo isso. Experiência vivida é tudo, né? É tudo que o que constitui a gente, é o que constitui suas memórias, constitui você, o seu corpo, tudo, né? E aquela experiência marcou o corpo, né? Marcou o corpo e traz um outro tipo de conhecimento mesmo. Para mim. Você conhece um livro que é lindo, que se chama
É uma exposição que o Paulo Erkenhoff e o Adriano Pedrosa eles fizeram lá na Bienal de Curitiba, não, como é que chamava? Eu acho que tinha o nome de Bienal, mas não era como agora, ou era Bienal da Gravura de Curitiba, qualquer coisa assim. Lá nos anos 90, início dos anos 90, eu até participei com uns desenhos que era do MAN, nem eram meus, que eu tinha doado para o MAN, que se chama A Marcas do Corpo, Dobras da Alma. Você conhece? Marcas do Corpo, Dobras da Alma? É lindo, não é? É. Então, tem esse livro, se você conseguisse... É tão lindo o texto. É um catálogo, Shirley? É um catálogo dessa exposição, mas é tão lindo a maneira que o Paulo e o Adriano tecem a exposição, e tem muito desenho também, não é? Era a Bienal de Gravura, mas eles trabalharam sempre com coleções assim, de museus, pegaram os trabalhos das coleções. E eu fui participar por causa disso. E quando o livro chegou, o livro é maravilhoso, o texto é maravilhoso. Se você não encontrar, eu passo aqui no scanner o texto e mando para a Camila. Ah, que ótimo. Eu te passo. Ela te passa, porque é uma coisa... Tem que me lembrar, porque agora eu estou conversando aqui, eu lembrei dessa exposição, porque o Paulo Erkenhoff, eu acho que ele é um grande intelectual, uma pessoa que tem um conhecimento maravilhoso, também, eles se completam, mas o Paulo é de poesia linda, os textos dele são poéticos e ele é muito culto. Essa intelectualidade que eu estou te falando, como o Paulo é uma pessoa humilde, é uma pessoa que está aprendendo todo dia, uma pessoa tão grande. Os que se querem ser grandes são pequenos, mas os grandes mesmos, eles são pessoas simples, são pessoas como a gente, comum, como nós, sabe? Geralmente muito generosas, né? Pessoas generosas. São pessoas generosas, sabe? Eu me lembro a Milka era uma pessoa tão culta, estudou direito, ele lia muito, conhecia. Até uma vez ele tinha tem um livro que o Matisse escreveu, que é sobre desenho, que eu dei para o Amilcar. E aí, visitando lá o Instituto, eu achei o livro na estante. Aí falei para o neto dele, falei, isso aqui eu que dei para o amigo, dei 2 para ele, todos 2. Um ele sumiu, que é uma edição, esse livro foi editado em Portugal. E ele gostava tanto do Matisse que ele falou, Chile, eu não sei onde está aquele livro, arranja outro para mim. Aí eu tive que escrever para Portugal para mandar trazer o livro para mim. São escritos de Matisse. Eu tenho ele aqui. É maravilhoso o livro também. Não conheço esse, não. Você não conhece, não? Não, escritos do Matisse, que é sobre o desenho, sobre a forma. É super bonito. Você vai no Instituto Amilcar de Castro, lá tem o livro que eu dei para ele. Eu tenho também, mas agora eu não sei onde que está. Nessa prateleira, que essa prateleira aqui que está atrás de mim é só de artista. Que artistas que escrevem. Então, ele tem também um pensamento muito interessante sobre o desenho, sobre a forma, é bem legal. Eu tenho uma estante aqui só de livros de desenho, porque eu dei aula de desenho a vida inteira. Então, onde que eu esbarrava com um livro de desenho, eu acabava comprando.
e passava para os alunos. E aí, enfim, tem muitas coisas, por isso que é legal, assim, se a gente pensar que que não tem essa dicotomia, fica mais fácil, sabe? Porque uma coisa também, Letícia, que eu ia te falar, que eu falava muito para os meus alunos, não tenta teorizar o que você fez, sabe? Porque há uma tendência nas universidades de formatar a arte como se faz uma dissertação, uma tese na medicina, ou a medicina até é igual a gente, mas a medicina é mais parecida. Mas assim, na engenharia ou na letras, sabe? Então, eu acho que há muita coisa que a gente não explica na arte. Que depois de muitos anos você vai entendendo o que você estava fazendo. Né? Muita coisa você fez da intuição. Nós não podemos perder a intuição. Intuição é o motor de tudo. Eu sempre fui muito intuitiva, só que todo mundo me punha a minha intuição sempre para baixo, achava que aquilo... Hoje, a minha intuição fala mais que tudo. E ninguém briga comigo mais para achar que eu não estou... para pôr para baixo a minha intuição. Você está entendendo? Porque a intuição é grande parte do que a gente é. É a parte maior desse latifúndio que é a gente, né? Como diz João Paulo de Neto. Um pouco, é a parte maior. Eu acho que podemos perder isso, não. E isso que você está me dizendo, de você fazer o desenho, é muita intuição. Muitas coisas são inexplicáveis. Como explicar o que você não pode explicar? Tem que sentir. Não é? Sim, obrigada, viu, Shirley? Obrigada eu. Eu agradeço a todos, mas eu vou ter que despedir, porque eu tenho que ir mesmo. Já estou em cima. Eu vi o horário aqui agora. Eu gostaria de agradecer, Shirley, muitíssimo pela sua fala, pela sua disponibilidade. Para a gente foi um prazer. É sempre muito bom te ouvir e espero que tenhamos mais oportunidades juntos, né? E de forma presencial também, né? Depois que tudo isso passar. Pode me chamar, eu adoro, eu adoro. Eu gosto de gente, gosto de falar, gosto de aprender. Eu achei super legal que você abriu para as pessoas falarem. Eu acho que até tem que abrir mais, que é bem bacana criar o diálogo, né? Para não ficar uma coisa muito professoral assim, mas eu acho legal ter esse diálogo, né? De discordar, concordar, né? É bacana, isso é estimulante, né? Eu acho bem bacana e eu te agradeço muito e agradeço pela iniciativa. É super bacana você ter essa iniciativa de disseminar conhecimento, né, Camila? Isso é dividir, a tecnologia permite isso. E mesmo que não tiver pandemia, faça isso sempre. É tão legal, porque eu acho que a pandemia, de uma certa maneira, nos forçou a fazer isso, que já muitos países já fazem, ou não estou eliminando o contato físico, que eu amo abraçar, beijar, nada disso. Mas eu estou dizendo criar possibilidades, porque às vezes você não pode chamar um professor para dar palestra, porque tem que pagar hospedagem, alimentação, pagar hotel. Aí inviabiliza o projeto. Isso não inviabiliza nada, né?
porque eu acredito que, principalmente, os artistas querem disseminar conhecimento. A arte é um conhecimento, é um tipo de conhecimento também, né? Quando as pessoas acham que é conhecimento, eu acho de uma burrice absurda. Então, assim, arte é tudo, a tecnologia é tudo, não tem separação. Quando as pessoas separam arte e tecnologia, eu também fico em crise. Né? Não existe essa separação. Toda tecnologia é produção de conhecimento, arte é produção de conhecimento. Então, assim, essas dicotomias, eu sou bem contra isso, sabe? Então, é isso. Eu acho muito legal participar, acho que é muito bacana a iniciativa. E pode me chamar quando quiser, eu tenho disponibilidade, estarei aí, junto. Muito obrigada, Shirley. Obrigada por tudo. Bom dia para você. Sempre muito bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada Beijo aí. enorme, Tchau. Shirley.